Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu último relatório mensal de oferta e demanda mundial. Em um ano apenas, 2 novos participantes passaram a integrar o quadro dos 10 principais importadores de carne de frango dos Estados Unidos. E as vendas brasileiras de carne de aves registraram aumentos superiores a 25% em apenas um ano. Exportações brasileiras de carne bovina registraram alta superiores a 39%. São Paulo foi o estado que mais carne bovina vendeu ao exterior. E a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, apontou que, no Pará, 86% das rodovias estão em condições regular, ruim ou péssima. O agronegócio está começando. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu último relatório mensal de oferta e demanda mundial, além das estimativas atualizadas para a produção de soja e milho no país. O documento vem num momento decisivo em que as condições climáticas ainda preocupam, com a neve antecipada cobrindo uma área equivalente ao que é plantado com milho no Mato Grosso. Diferentemente do que o mercado previa, houve um recuo nas produtividades da soja, mas muito pequeno, em grande parte por causa do excesso de chuvas durante a colheita. Já para o milho, o departamento americano surpreendeu e trouxe um aumento de 2% na comparação com a previsão anterior de outubro. Com isso, a produtividade média do cereal também supera em 0,46% a safra 2016-2017, que havia sido recorde. A produção só não será recorde também por causa da menor área dedicada à cultura. A colheita do milho está atrasada em 13% por causa de precipitações em excesso. Pelo menos até o momento, os trabalhos foram concluídos em 75% das lavouras. Ainda assim, o departamento norte-americano espera que os agricultores fechem a temporada com 11 mil quilos por hectare de milho. E no ciclo passado, a produtividade havia sido de 10.960 quilos por hectare em média. Convertendo em sacas por hectare, o mercado esperava 180,2 sacas por hectare. Mas o departamento americano veio com 183,9 sacas por hectare. Comparativamente ao mesmo período do ano passado, de janeiro a setembro deste ano, apenas 2 novos participantes passaram a integrar o quadro dos 10 principais importadores de carne de frango dos Estados Unidos: Cazaquistão e África do Sul. Isso no ano passado, eles eram ocupantes da 12ª e 21ª posições. E agora estão em 9º lugar para o Cazaquistão e 10º lugar para a África do Sul. Em conjunto com os outros 8 principais importadores, eles propiciaram um aumento de 5,7% nas aquisições do grupo e assim neutralizaram uma queda de 4,5% observada entre os demais 130 países atendidos no período, assegurando um incremento de 1,38% nas exportações norte-americanas de carne de frango no período. Levando em conta que nesses mesmos 9 meses, as exportações brasileiras de carne de frango recuaram 2,3%, com efeito aponta-se a Operação Carne Fraca. E mesmo assim, as exportações aqui do Brasil não foram afetadas como se esperava. Embora o Brasil só atenda 7 desses 10 importadores, até setembro não havia efetuado nenhuma exportação para Taiwan, Guatemala e Cazaquistão. Nenhum deles reduziu suas compras em nosso país. E enquanto as vendas dos Estados Unidos para esses 7 países aumentaram perto de 8,5% e as brasileiras registraram um aumento de 25,5%. Entre os 7 países que importam carne de frango dos Estados Unidos, 3, México, Canadá e Hong Kong,
reduziram as importações dos americanos. Em consequência, o resultado positivo obtido só se concretizou graças ao excepcional aumento de fornecimento aos dois países africanos do grupo, Angola, cujas importações quase dobraram, aumentando 91%, e, sobretudo, África do Sul, mercado que os Estados Unidos conseguiram reabrir plenamente em 2017 e que até setembro registrou um aumento de 183% nas importações de carne de frango. Nesses 9 últimos meses, a África do Sul tornou-se o quarto principal receptor da carne de frango brasileira e suas importações aumentando quase 50% nesse período. É bom ressalvar que, de toda forma, essa colocação refere-se apenas ao volume importado, porquanto, em termos de receita cambial, as compras da África do Sul ocuparam o 8º posto. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios do estado, nós deveremos ter hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para outros municípios, nós teremos aí tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol, mas pode chover à tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. São Miguel do Araguaia, 29 a máxima e 20 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 20 a mínima. Posse, 30 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 30 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras de carne bovina registraram altas superiores a 39%. São Paulo foi o estado que mais carne bovina vendeu ao exterior. E a Confederação Nacional de Transportes, a CNT, apontou que, no Pará, 86% das rodovias estão em condições regular, ruim ou péssima. Nós voltamos já. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, as exportações brasileiras de carne bovina registraram alta de 39,7% no volume embarcado no mês de outubro, 144 mil toneladas na comparação com o embarque realizado no mesmo período do ano passado. O faturamento com as negociações realizadas no mês girou em torno de 605 milhões de dólares, o que representa um aumento de 38% em relação ao que foi faturado em outubro de 2016. O levantamento da ABIEC aponta ainda que, na comparação com setembro deste ano, as exportações tiveram alta de 6,7% em volume e 8,6% em faturamento. Responsável pela compra de 35.700 toneladas de carne bovina, ou seja, 67% a mais do que negociado em outubro do ano passado, Hong Kong continua sendo o principal destino da carne produzida pelo Brasil. No mês passado, as negociações com a região geraram um faturamento aproximado de 138 milhões de dólares, uma alta de 73%. Sobre o faturado no mesmo período do ano anterior. E no ranking de principais importadores de carne bovina, Hong Kong é seguido pela China, que importou 20.600 toneladas e gerou faturamento de 92 milhões de dólares. E o Egito comprou 19.156 toneladas e que possibilitou um faturamento de 66 milhões de dólares. Com 33.474 toneladas embarcadas, deu um faturamento de 154 milhões de dólares. Em segundo lugar ficou o Mato Grosso, com 31.313 toneladas. Em terceiro, Goiás, com 18.405 toneladas, seguida por Rondônia, com 14.060 toneladas. E Rondônia com 14.918 e Minas Gerais com 14.060 toneladas. Donos dos maiores rebanhos e áreas de plantio do Brasil, os estados do Mato Grosso do Sul e Pará são donos
de algumas das principais estradas do país e que tem as piores avaliações. Uma pesquisa de rodovias da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, apontou que no Pará, 86,5% das rodovias estão em condições regular, ruim ou péssima. Apenas 13% dos trechos do estado foram classificados em bom ou ótimo. O número supera com folga a média nacional de 61,8% das rodovias que estão nas mesmas condições. Lá no Mato Grosso, por exemplo, somente 25% das estradas são classificadas como ótimas ou boas, contra 74% em situação regular, ruim ou péssima. Já no Mato Grosso do Sul, 34% estão em boas ou ótimas condições, enquanto que 65,8% foram classificadas como regular, ruim ou péssima. Nos estados do Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esses estados estão com eixos de tráfego muito pesado que levam até os principais portos do país, como a BR-163, BR-158, BR-364 e a BR-155 e entre outras. E depois do intervalo você vai ver que tem muitos pequenos e médios produtores de leite cruzando suas vacas, produtoras de leite, com touro para a produção de carne. Exportações brasileiras de milho em outubro se mantêm quase 5 vezes maiores frente às do ano passado. É um minuto só, a gente volta já. Atendendo a vários pedidos, vamos reapresentar uma entrevista que eu fiz com um especialista em gestão de pecuária leiteira e que, na oportunidade, ele deu uma visão geral de como a maioria dos produtores de leite, principalmente pequenos e médios, estão conduzindo a sua propriedade, principalmente no que diz respeito à colocação de um touro para a produção de carne em cima de um rebanho para a produção de leite. Confira. Isso é uma decisão instantânea, né? Eu vejo que a arroba do bezerro está alta, aí eu faço uma decisão reprodutiva hoje, mas ele esquece que essa decisão reprodutiva vai refletir para ele, no mínimo, daqui 18 meses, quando esse produto nascer e desmamar. Será que a arroba vai estar daquele jeito? Será que eu consigo vender bezerro e comprar vaca para repor meu rebanho de leite? Então, assim, eu acho que é um fim da linha do planejamento, é tomar decisões movidas a sentimentos instantâneos. Eu vou fazer isso agora porque está dando dinheiro agora. Só que você não vai receber o que você está achando agora, você vai receber no futuro. E aí vender gado de corte é uma coisa, ou você tira leite ou você vende gado de corte. Qual seria, na sua opinião hoje, a raça ideal para um produtor de leite na região central do Brasil, centro-oeste? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que nenhuma pessoa consegue responder sem estar lá no local, na estrutura da fazenda e observar o manejo da fazenda. Nós hoje no Brasil temos algumas raças que se sobressaem na produção. Se eu estiver no Brasil Central, em Goiás especificamente, e tiver condições de ofertar um bem-estar animal alto, exemplo, vou fazer um compost barn, vou colocar vacas debaixo de um galpão com um ventilador, vou refrescar essas vacas, dar alimentação a elas, eu tenho que pensar que eu construí uma pista de corrida com a melhor capa de asfalto possível e eu preciso pôr o melhor carro para andar. Esse melhor carro é a raça holandesa, ponto. Se eu não tenho essa estrutura e eu vou utilizar o que eu tenho na fazenda, uma pista de trato, piquetes rotacionados, botar a vaca a se submeter a um estresse calórico, que ela pode acontecer ou não, eu vou escolher o girolando, tá? Então o girolando é formado do holandês com o gir. Então eu vejo essas duas raças bem próximas, né? Uma num sistema mais confinado e outra num sistema mais semi-confinado. E eu ainda tenho o gir leiteiro, que pode me oferecer um outro mix de produto. Ele vai me produzir um leite mais pesado, um leite mais com gordura, que pode ser ideal para o mercado local de manteiga, de queijo,
que vai ser um leite que rende mais. A gente sabe que, por exemplo, um leite de holandês pode fazer um queijo de 1 quilo com 10 litros, um leite de Gir pode fazer o mesmo queijo de 1 quilo com 8 litros. Então eu tenho uma economia de litros aí. Então nós temos 3 raças que fazem a diferença. Nós temos ainda uma 4ª raça, que é o Jersey, que está lá na ponta também, um animal de menor porte, menos exigente como é o holandês, mas ele necessita, por ser um taurino, um ambiente mais favorável. Que conselho você daria a um produtor de leite na situação atual, que hoje tem um rebanho médio na casa de 10 quilos por vaca dia? Olha, primeira coisa, como é que você está hoje? Você tem comida para isso? Ou você chegou no limite da comida para ela produzir 10 litros? Se você estiver nesse limite, e saiba que uma vaca de 10 litros, ela tem que comer o que é correto para ela, para a gente entender, quando eu falo de nutrição, o melhor possível forrageira que existe é pasto. Sempre vai ser. Porém, eu não tenho a oferta de grandes volumes disso. Então eu entro com silagens. A melhor silagem é a de milho. Ela custa mais caro. Mas existem alternativas diferenciadas, principalmente para o que é ofertado, como capim-elefante, como cana, também que eu posso cortar e dar para o coxo. Uma vaca de 10 litros, você tem que saber o que ela consegue te pagar. O que os 10 litros dessa vaca te pagam? Ela não te paga silagem de milho, ela te paga uma outra forrageira. Ela não te paga muita ração, ela te paga um pouco para você balancear a sua dieta. Então a gente tem que entender isso. Então, primeira coisa, pensando nisso, planejar. O que eu vou fazer no meu rebanho daqui 3 anos? Então a minha decisão é hoje, porque o que eu vou colocar em genética no meu rebanho só vai refletir daqui 36 meses, então eu tenho que saber, se eu quero melhorar o leite das minhas vacas, eu preciso pensar em genética e eu preciso pensar em alimentação. O que eu vou ofertar para essa vaca? Eu vou ter quantidade suficiente? Eu vou ter qualidade suficiente, de acordo com o que a vaca precisa? Tudo isso é planejado. E a conta é simples, uma vaca boa, ela come 30 quilos, vamos facilitar, ela come 1 tonelada de matéria verde por mês. Faça o seu planejamento. Quanto tempo você fica tratando vaca no coxo? O que chove na sua região, para a gente saber o que plantar na sua região. Só para comparativo, uma cultura de milho precisa, para plantar e colher, 800 milímetros de água. Isso chove na sua região, espaçado? Uma cultura de cana precisa de 200. Então, olha a diferença que eu tenho no meu planejamento. É lógico que milho tem muito mais nutrientes quando comparado com cana, mas é melhor você ter do que não ter, né? Então, assim, planeje aonde você vai chegar. E planeje certo, escreva no papel, organize o quanto de gado você vai ter daqui 3 anos e para você tomar suas decisões corretas. Pois é. E depois do intervalo, vamos falar sobre as exportações brasileiras de milho, que em outubro se mantiveram quase 5 vezes maiores frente à do ano passado. E os incêndios florestais no Brasil e na Indonésia contribuíram para uma perda de cobertura vegetal global recorde equivalente ao tamanho da Nova Zelândia. É um minuto só. As exportações brasileiras de milho no mês de outubro se mantiveram quase 5 vezes maiores frente às do ano passado, mas perderam o ritmo antes as registradas em setembro, sinalizando que o pico das vendas já pode ter passado, conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O Brasil embarcou nas 3 primeiras semanas de outubro, que deram aí 14 dias úteis, uma média de 266 mil toneladas de milho por dia, contra apenas 55 mil toneladas há um ano e 295 mil toneladas fechada agora no mês de setembro. E no mês passado, as exportações nacionais atingiram o 2º maior volume mensal da história. Em 2017, os produtores brasileiros retardaram as exportações de milho em razão dos baixos preços do cereal, reflexo de uma safra recorde de quase 100 milhões de toneladas. A situação levou o governo a realizar a maior subvenção
ao milho em 4 anos para estimular o escoamento da produção, em especial para exportações, com leilões de prêmio para o transporte de mais de 9 milhões de toneladas de milho. Até agora, em outubro, o Brasil já exportou 3,7 milhões de toneladas de milho, elevando o acumulado do ano para cerca de 20,5 milhões de toneladas. Embora ainda faltem alguns dias para o término aí de novembro, mas o volume acumulado em 2017 já é levemente superior a 23 milhões de toneladas, alcançando nos 10 primeiros meses do ano, os segundos dados do SECEX. Incêndios florestais aqui no Brasil e também na Indonésia, os 2 maiores países que colocaram fogo em florestas, contribuíram para uma perda de cobertura vegetal mundial recorde em 2016, o equivalente ao tamanho da Nova Zelândia. O aquecimento global causado pelo homem aumenta os riscos de incêndios florestais por agravar o calor, chegar ao extremo e a seca em algumas regiões. Neste ano, o estado norte-americano da Califórnia e também Portugal foram alguns dos locais vitimados por incêndios fatais. No mundo todo, a perda de cobertura de árvores aumentou 51% em 2016 na comparação anual. Foram 29,7 milhões de hectares queimados, de acordo com dados da Universidade de Maryland e que foram compilados pela GFW. Foi um aumento recorde nos registros da GFW existentes desde o ano 2000 e que contrasta com algumas outras medições de satélite que indicam uma redução no ritmo de desmatamentos realizados para abrir caminho a fazendas, estradas e cidades. Uma avaliação de 2015 da ONU, Organização das Nações Unidas, disse que o mundo perdeu 129 milhões de hectares de florestas desde 1990, uma área equivalente ao tamanho da África do Sul. A GFW disse que a região amazônica brasileira perdeu quase 3,7 milhões de hectares de cobertura vegetal no ano passado, quase 3 vezes mais do que em 2015. E isso contrasta com dados oficiais do Brasil que mostram que o desmatamento na Amazônia recuou 16% no ano transcorrido até julho de 2017, quando comparado ao mesmo período de um ano antes, e que se tratou do primeiro declínio em 3 anos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.